Bom dia, gente. Dez horas em ponto. Tudo bem com vocês? Quarentena, em casa. Vai ser um pouco diferente hoje a EBD por causa disso. Mas vamos lá. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Como que tá o áudio? Preciso de um retorno de vocês. Tá tudo certo com o áudio, gente? Bom dia, Jean. Bom dia, Mayara. Ok. Bom dia, Carol. Bom dia, gente. Vamos chegando para nossa EBD online, né? Ok, então, bom dia, gente. Espero que esteja todo mundo bem em casa, tomando as devidas providências. O pastor já falou lá no grupo, hoje a IBD vai ser um pouquinho diferente por causa de todo o decreto que teve, então a gente conversou, achou melhor ficar em casa. Então vai ser daqui de casa mesmo a IBD. Então se você ainda não pegou a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, né? Já se prepara para a nossa EBD, que eu não sei se você viu, mas o tema é sobre gratidão hoje. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre gratidão. Então aqui, obrigado pelo retorno, gente, do áudio. Vocês estão conseguindo ouvir, então tá tudo certo. Podem pegar suas Bíblias. Já abre lá em Salmos, livro de Salmos, que não tem lugar melhor para falar de gratidão do que em Salmos. Tá bom? Vou esperar mais um minutinho e aí a gente começa. Para quem está chegando agora, pode abrir no livro de Salmos, que nós já vamos começar a nossa EBD no lar. Salmos 117. Bom dia, gente que está chegando agora. Bom dia. EBD um pouquinho diferente, mas vamos continuar assim, né? Talvez a versão atual daquele versículo lá do Salmo, né? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à live do Senhor. Então vamos começar ao vivo mais uma EBD. Deixa a sua Bíblia aberta já no Salmo 117, tá bom? Salmo de número 117. Nós vamos ler e aí nós vamos orar e vamos começar a pensar já no Salmo 117, o que a Bíblia diz pra gente sobre gratidão, tá bom? Então vamos orar para começar? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por este dia. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito, porque sabemos que mesmo nessa situação caótica, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos ama, Pai. Obrigado porque temos a nossa família, porque podemos agora estarmos com essa tecnologia nos reunindo para aprender mais da Tua Palavra. Obrigado por todas as coisas, Pai, pelo sustento, que nós sabemos que é o Senhor quem provê em nossas mesas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos guie nesse estudo agora, para estarmos aprendendo e refletindo sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, galera, se você tem algum pedido de oração, alguma dúvida, manda lá no grupo, tá? Pode mandar, o pastor vai estar filtrando e vai estar mandando para mim algumas dúvidas, que aí eu vou estar respondendo e interagindo com vocês através disso, tá bom? Para quem chegou agora, Salmo 117, Salmos de número 117, todo salmo, né, porque é o menor salmo da Bíblia, né? Então nós vamos ler do Salmo 117, todos os versículos, versículos 1 e versículo 2. Bom dia, gente. Diz assim, Salmo 117: Louvem o Senhor todas as nações,
Exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Vamos ler de novo? Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Bom, é um salmo bem curtinho, é um salmo que provavelmente foi feito por Davi, e é um salmo muito importante nas Escrituras, porque ele vai falar resumidamente sobre gratidão. É um salmo de gratidão, é um salmo de adoração a Deus, e como todo salmo de adoração a Deus, ele é um salmo que... Eu desliguei as notificações. É um salmo que ele busca convocar as pessoas para louvar a Deus pela bondade do Senhor. Isso me lembra de uma história, que obviamente não é real, tá bom? Essa história nunca aconteceu, mas é uma história que tem uma lição moral muito importante e que se aplica inclusive nesse salmo, que é o seguinte: existiam 2 filhos, tá? Gêmeos de um pai, e esses 2 filhos, eles eram idênticos, né, na aparência, mas eles eram diferentes no comportamento. Um filho tinha fama de ser muito resmungão, murmurar, de ser ingrato, e um outro filho, ele tinha a fama por ser uma pessoa de sempre olhar o lado positivo das coisas, sempre agradecer, sempre contente e louvando a Deus por causa da vida. E aconteceu que um dia, esses 2 filhos estavam voltando do supermercado para casa, né? E eles estavam lá no carro, junto com o pai, final do dia, voltando de carro, tudo certo, todo mundo ali conversando. E aí, de repente, quando eles param no sinal, vem um cara armado, aborda eles, manda eles saírem do carro. Eles têm que sair do carro, o cara pega o carro e vai embora. O cara acabou de roubar o carro. E nisso ficam os 2 filhos ali, o ingrato e o grato e o pai, na rua, perderam um carro. E o pai ainda fala: eu ainda tinha 32 prestações do carro para pagar, nem terminei de pagar o carro. E aí a história conta que o filho ingrato começou a reclamar: por que Deus permitiu isso? Falei, pai, para você comprar um carro mais barato, porque a gente não ia precisar ter um prejuízo tão grande agora, e não sei o que. E começou a reclamar e murmurar e murmurar. E aí o filho grato, ele pegou esse filho ingrato, ele puxou para junto, abraçou o pai, abraçou todo mundo com força, e ele começou a agradecer a Deus, falando: Deus, obrigado porque eu ainda tenho uma família que me ama, obrigado porque a nossa vida está intacta, e muito obrigado porque a mamãe não esqueceu de fazer o seguro, e a gente vai poder depois lá no seguro ver as coisas do carro. É uma história curtinha, tá bom? Mas é uma história que conta um pouco de como a gente pode ter perspectivas diferentes acerca das situações da nossa vida. Né? Um olhou a situação e começou a reclamar e murmurar, e o outro começou a agradecer. O outro, olhando a situação, começou a agradecer a Deus, começou a orar a Deus, porque ele olhou para o lado positivo daquela situação. Lógico, perder o carro não era algo positivo, mas ele ainda tinha motivos para agradecer, mesmo naquela situação. Só que isso não é algo que a gente faz normalmente, né? Normalmente a gente não tem esse costume de fazer isso, a gente tem o costume de reclamar. O ser humano, ele reclama muito. Esses dias eu estava vendo de gente que estava reclamando porque não tinha mais aula, estava já com saudade de ir para a escola. Eu nunca tinha visto isso, mas agora estou vendo gente com saudade de ir para a escola. A gente sempre olha para situações de um ponto de vista já disposto a reclamar, a murmurar e falar: nossa, quem dera fosse assim, quem dera fosse assado. E isso ajuda para que a gente seja pessoas mais ingratas, para que a gente tenha mais facilidade para reclamar. Inclusive, a gente lembra do povo de Israel, que eles estavam no Egito, escravos, e depois, quando eles vão para o deserto, eles começam a reclamar: quem dera a gente estivesse lá no Egito, lá, porque lá a gente tinha fruta, porque lá a gente tinha coisa para comer, aqui a gente só tem esse maná que Deus manda milagrosamente para a gente. Mas eles reclamavam, e a gente tem esse costume. A gente normalmente reclama, a gente normalmente olha para a vida de uma maneira um pouco ingrata. Só que na situação em que a gente está, de quarentena também, todo mundo em casa, a gente também tende a olhar para essa situação e ficar chateado, e começar a reclamar, e começar a murmurar. Só que isso não vai ajudar na quarentena, isso só vai piorar. Muito ainda para quem mora sozinho, né? Porque aí vai resmungar, a chance de entrar em depressão, entrar em ansiedade é muito maior, né? Mas quando a gente olha para essa perspectiva
e a gente começa a buscar um olhar para a situação com alguma motivação para agradecer, as coisas mudam. E é isso que o salmista estava fazendo aqui no Salmo 119, levando o pessoal a adorar a Deus e a ser grato, a exercer a gratidão. E exercer a gratidão, gente, ela não tem hora, não tem lugar, tá bom? E não tem um jeito certo e um jeito errado. Ser grato é simplesmente nós agradecermos a Deus pelas bênçãos. Reclamar e resmungar não ajuda em nada. Pelo contrário, gente, vocês sabiam que tem cientistas que comprovam, tá bom, cientificamente, que a ingratidão e a murmuração ela vai aumentar o nível de estresse no seu cérebro e por causa disso ele aumenta o risco de doenças cardíacas, de derrame e de transtornos mentais e pecaminosos, como por exemplo ansiedade e depressão. Você sabia disso? Pois é, eu estava lendo ontem e falei, nossa, que incrível isso, né? Tá tudo ligado, as nossas emoções, nossos sentimentos. Ser ingrato, ele é prejudicial para a nossa vida com Deus. Ser ingrato é algo pecaminoso, porque nós não reconhecemos a bondade de Deus. E ser ingrato também faz mal para a sua saúde, porque você aumenta os níveis de estresse no seu cérebro, que podem causar até problemas cardíacos. Então, olha só como que essa questão de a gente ser ingrato. É um problema gigantesco, até para a minha saúde física. É um problema eu ser ingrato, eu reclamar. Só que é comum. Tem muita gente que diz, não, eu não sou pessimista, eu sou realista, né? E adota, vai piorar, só vai piorar. Principalmente nessas situações aí de quarentena, a gente vê muita gente assim, com esse ar pessimista, só vai piorar, as coisas só vão piorar, né? E talvez essa não seja a postura que a gente deva ter, né? De ser pessimista, que a gente, não sou pessimista, eu sou realista. É que a realidade que ele vê é uma realidade péssima, né? Mas a solução para isso, para tudo isso, é nós exercermos a gratidão, né? Em casa, estarmos em casa, nós exercemos a gratidão. E Deus, ele manda a gente ser grato. Se a gente olhar na Bíblia, mais para frente a gente vai ver, Deus manda que nós sejamos pessoas mais gratas nas Escrituras. Salmistas, eles estão sempre convocando as pessoas a serem mais gratas. Tem outro salmo, o salmo de número 103, ele começa clamando a si mesmo para ser uma pessoa mais grata. Olha só, Salmo 103, versículos 1 e versículos 2. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ou seja, o salmista ali está convocando a si mesmo, a sua própria alma. Vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos bendizer a Deus. Então, é algo que a gente tem que tomar a decisão de estar sempre sendo grato. Inclusive nesse período de quarentena que a gente vê o mundo inteiro sofrendo por causa do coronavírus, a gente pode sim ser gratos. E na verdade as escrituras dizem que nós devemos ser gratos. Ser grato pela calamidade? Não. Mas pelas bênçãos que coexistem com a existência da calamidade. Pela família que você tem, você pode ser grato pela vida que você tem, né? Se você já tem vida, você já pode agradecer a Deus pela sua vida. Então nós precisamos exercer essa perspectiva de sermos gratos. E o que o Salmo 117 tem a ver com isso? O Salmo 117, gente, ele nos ensina a gratidão de uma forma completa. O que é gratidão? Você pensa, é agradecer? Muito vago. O que seria gratidão, gente? Gratidão, ele é um reconhecimento voluntário, irracional, e racional, tá? Não é irracional, é irracional da bondade de Deus. É um reconhecimento voluntário e racional da bondade de Deus. Olha o versículo 1 do Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Olha só que interessante. É um louvor, então, como você olha, versículo 1, é um louvor primeiramente voluntário, tá? É um reconhecimento voluntário. Gratidão, primeiramente, é algo voluntário. Ou seja, algo que ele vai exigir de mim não um sentimento apenas, mas a cognição, a mente, eu tomar a decisão de fazer algo, né? É algo voluntário. Eu estou sendo convocado a louvar, então eu vou decidir se eu vou louvar ou não. É algo que eu decido fazer, é uma atitude. A gratidão, ela envolve também uma atitude, eu tomar uma postura diante de algo. E existem alguns tipos de gratidão. A ciência ela vai dividir a gratidão em dois lados. A gratidão passiva e a gratidão ativa.
O que seria a gratidão passiva? A gratidão passiva é aquele sentimento que a gente tem quando a gente recebe, por exemplo, um presente inesperado, uma promoção no emprego, quando a gente passa no vestibular, quando a gente tem um momento de alegria muito forte, nasce um sobrinho, um neto, um primo ou até o próprio filho. Esses momentos são momentos em que a situação ali promove na gente uma gratidão muito grande, mas é uma gratidão também pontual, porque passa aquela emoção, é uma emoção temporária, né? É uma emoção passageira, você tem aquele pico de emoção, aquela coisa pontual, obrigado Senhor Jesus, né? Faz até algumas promessas, agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assado, e você tem aquela gratidão, aquela alegria naquele momento, mas é algo pontual. Essa é a gratidão passiva, tá bom? É uma gratidão de que a gente tem por um tempo, tá? Que vai mexer com o nosso sentimento, tá? É uma situação que mexe com o nosso sentimento e promove gratidão. E temos a gratidão ativa, que é dessa que o salmista está falando e é dessa que eu vou falar para os irmãos, tá? Que é a gratidão ativa. O que é a gratidão ativa? A gratidão ativa é a gratidão de quando, por exemplo, um pai olha para a foto do filho e lembra do nascimento do filho, lembra de como o filho cresceu e ele se sente grato por aquilo, se sente contente com aquela situação. O que ele está fazendo? Ele está levando a si mesmo a memória de algo e ele está sendo grato por aquilo. Gratidão ativa é isso, é aquela parte cognitiva de quando eu me levo a alguma situação que me faz ser grato. Eu me levo ou levo a minha mente a um pensamento que me faz ser grato. Então, essa gratidão ativa é uma decisão que eu tenho de ser grato por alguma coisa que aconteceu no passado, por alguma coisa que está acontecendo na minha vida. É eu decidir ser grato por algo. Então, a gratidão ativa é isso. É eu decidir ser grato. É uma atitude, é um ato cognitivo que envolve minha mente. Tá bom, gente? De eu ser grato, de eu tomar uma atitude de ser grato. Tá bom? Então, ela é muito mais do que uma emoção. Por isso, por exemplo, que Deus ordena lá em 1 Tessalonicenses, quem quiser pode abrir, 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Eu vou estar lendo aqui, mas 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18, Deus ordena para a gente ser feliz e darmos graças. Ou seja, Deus vai ordenar eu ter um sentimento que eu não posso controlar? Não. Ele vai ordenar que eu tome uma atitude, que eu tenha uma postura com relação a uma situação. Então ele vai falar em 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18, ele vai falar o seguinte: alegrem-se sempre. Perceba, tá mandando, alegrem-se, tá bom? Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Versículo 18. Deem graças, né? Gratidão, exercer a gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então ele fala, olha, tome a decisão de dar graças em todas as circunstâncias. Mas espera aí, é um sentimento, é uma emoção, então eu não tenho como controlar isso, eu não me sinto grato, tal. É uma atitude, não é só uma emoção. Deus está mandando que nós tenhamos a postura, um comportamento, adotemos o comportamento de dar graças em todas as circunstâncias. Deus quer que a gente dê graça, que nós sejamos gratos. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a gente em Cristo Jesus. Se você olhar na Bíblia, você vai entender que o propósito principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. Tá bom, gente? É isso. Resumindo, o propósito da humanidade é glorificar a Deus na nossa vida, no nosso cotidiano e se alegrar nele. Deus quer que nós sejamos pessoas alegres. Para Israel, Deus colocou várias festas, ele manda o povo se alegrar diante de Deus. Então Deus é um Deus de alegria, é um Deus que quer que nós sejamos alegres. E ele, sabendo, nos fez dessa maneira, tá? Biologicamente, nós sermos pessoas alegres, pessoas gratas, e mais para frente eu vou falar disso, produz benefícios no meu corpo, mas ser grato é uma atitude que eu devo ter para me alegrar mais em Deus. E assim eu vou ter uma vida muito mais alegre, muito mais grata. Mas é mais do que uma emoção, é uma decisão. Então, lembra que eu estou falando? Gratidão é um reconhecimento voluntário, tá bom? É uma atitude que eu tomo, uma postura que eu tomo
de adorar a Deus. É um imperativo, uma ordem, devemos ser gratos. A gente pode escolher e parar de ser ingrato, depressivos, e escolhermos sermos mais gratos a Deus. Porque sim, quando a gente é ingrato, a gente adota uma visão depressiva da vida, uma visão cinzenta, sabe? A gente olha para tudo. E a minha mãe, ela contava a história de um gatinho, que eu não lembro o nome do gatinho, mas ele ficava dizendo sempre nos quadrinhos, ó céus, ó vida, e reclamando de tudo, porque isso é assim, porque isso é assado e tal. E ele era todo tristonho, todo triste, deprimido, por causa disso. Ele sempre tomava. Até que o momento ele tomou uma atitude de ser mais grato. Né? A história que eu contei no começo, os dois irmãos lá, os dois filhos, um grato e o outro ingrato. Dá pra gente tomar uma postura diante de uma mesma situação de sermos gratos ou sermos ingratos. Ou seja, é aqui, gente, é aqui. Eu tomo a decisão na minha mente. Ai, não dá, porque eu não me sinto grato. Dá. Você se leva a ser mais grato. É uma decisão que eu tomo. Não é só um sentimento. É uma postura que eu tomo na minha mente de ser uma pessoa mais grata. Ah, mas isso é fácil falar, né? Isso é fácil falar. É difícil fazer, né? O mais fácil realmente é nós sermos ingratos. Tá bom, gente? O pessimismo é mais fácil. Sermos pessimistas é algo mais fácil. É mais fácil olhar para a situação e reclamar e murmurar do que procurar algo para agradecer a Deus por ela. É mais fácil eu olhar para a situação de uma maneira ingrata do que olhar para a situação e procurar um motivo de gratidão, procurar resolver a situação, procurar ter uma visão mais otimista da situação. É muito mais fácil ser pessimista, gente. A gente não pode controlar, por exemplo, as coisas ruins que acontecem. A gente não pode controlar, por exemplo, o corona. Nós não temos a condição de controlar. Estão até agora procurando uma cura. Mas a gente não tem o controle sobre as situações da nossa vida, inclusive as coisas ruins que acontecem. Então, quando eu falo disso, qual que é o mais fácil na minha mente? Então, eu reclamar. Eu chutar o balde, sentar no sofá e esperar a tragédia acontecer. Né? É o mais fácil, é o mais cômodo. Mas não é o que Deus manda, e portanto é uma desobediência a Deus. E também não é o mais saudável para a minha vida com Deus e para a minha vida física. Deus quer que eu seja mais grato. Mas quando eu sou pessimista, quando eu reclamo, eu estou em desobediência a Deus. Aí tem aquela frase que eu já falei no começo, né? Ah, eu não sou pessimista, eu sou realista. O problema das pessoas que dizem assim, né, mas que têm essa visão pessimista da coisa, é que elas olham para a situação, elas olham para o problema e a única realidade, eles olham para a realidade, mas a única coisa que elas veem nessa realidade é o lado ruim da coisa. Estão sempre olhando para o problema, sempre olhando para a tragédia, para como isso vai ficar ruim. Ah, não, sou realista, vai ficar muito ruim. Senta no sofá e espera tudo dar errado. Não é assim. Né? O problema dessas pessoas, né, da gente, né, porque a gente faz isso muitas vezes, é que a gente simplesmente se esquece de que tem coisas boas que coexistem, né, existem junto dessas coisas ruins. Por exemplo, na história que eu contei, o pai e os filhos eles tiveram um carro roubado, mas eles podiam agradecer porque eles tiveram suas vidas poupadas, porque eles tinham uma família que amava a eles, uma família que se amava. Então, você escolhe, ou você reclama do carro, ou você agradece pela sua família, porque você tem vida, porque a mãe fez um seguro, não esqueceu de fazer o seguro do carro. Então, a gente pode olhar todas essas situações e escolher se agradecer a Deus, né, nas situações, ou reclamar, ser pessimista. E aí tem um filósofo que eu gosto muito, que se chama Mário Sérgio Cortella, tá bom? Eu já vi 2 vídeos dele falando sobre o pessimismo. E ele fala assim, gente, até um pouco pesado o que ele fala, mas é isso. O pessimista, antes de tudo, ele é um vagabundo. Porque dá muito trabalho lutar para as coisas dar certo. O que o pessimista faz, ele é sentar e esperar as coisas darem errado. É isso que o pessimista faz. E é isso que a gente faz normalmente, né? A gente espera que as coisas deem errado. A gente não se esforça. Isso atrapalha porque a gente não se esforça tanto quanto deveria ou quanto poderia para que as coisas deem certo. Né? A gente só senta no sofá e espera. As coisas vão dar errado. Então, vai ficar pior. Eu sei que esse mundo vai ficar pior. Então, deixa. Não vou lutar para dar certo, não vou fazer nada. Vou sentar no meu sofá e só vou assistir as coisas acontecerem. Não é assim que Deus quer. Mas é verdade, o pessimista ele é uma pessoa que vai ter uma preguiça
emocional. Ela vai ter uma preguiça de ser grata, né? E isso a gente precisa combater muito na nossa vida. Como? Exercendo a gratidão, tendo esse ato voluntário e diário que minha irmã falou aí nos comentários, de ser grato a Deus, de nós exercermos essa gratidão. É um ato lógico também. Então, a gente entende que é um ato voluntário, tá? Gratidão é um reconhecimento voluntário. Só que não só um reconhecimento voluntário. Porque a gente ser grato, ela exige que nós tenhamos um motivo para sermos gratos. Então, a gratidão, ela também é algo racional. É um reconhecimento voluntário e um reconhecimento também racional da bondade de Deus. Olha só o versículo 2, o que ele diz. Porque, razão, tá? Por causa disso, por isso, né? Porque imenso é o amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. O salmista aqui, ele está convocando as pessoas a adorarem a Deus com um motivo. Por quê? Porque o amor leal de Deus por nós é imenso e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Entendeu? Ele coloca uma motivação, um motivo para que a gente pense, reflita e tome a decisão. Eu vou louvar a Deus por causa disso, por causa daquilo. Então, é um ato voluntário, mas ele também é um ato racional. É eu tomar uma decisão de levar minha mente a pensar em algo, a refletir acerca de algo. E aqui ele coloca duas coisas. A primeira é o amor de Deus e a segunda é o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus. Então, como que a gente percebe isso? Lembrando, o salmista era um judeu. Tá? Judeu, povo de Israel. O que acontece com o povo de Israel? Eles tinham uma aliança com Deus, né? E esse amor leal aqui, essa palavra amor leal, sempre que aparecer amor leal na Bíblia, você tem que lembrar do amor pactual de Deus para com o povo de Israel. Porque Deus, ele escolheu Israel, ele foi lá, escolheu a nação de Israel. Lembra? Ele foi lá e escolheu Abraão. Falou, Abraão, sai daí, da tua terra e da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele pegou Abraão, fez de Abraão uma descendência numerosa, depois tirou Israel do Egito. Lembra? Ele sempre escolhendo a nação e amando aquela nação. Cuidou da nação, protegeu a nação, até na disciplina, porque Deus também disciplinou a nação, ele agiu com amor. Então, quando o salmista ele fala desse amor leal, ele está lembrando de todo esse pacto que Deus fez com Israel, porque ele escolheu Israel e ama Israel. Então, o certo seria um amor pactual de Deus. Deus fez um pacto de amar Israel. Como que a gente vê isso na Bíblia? Deuteronômio 7, versículo 7 e versículo 8. Olha só o que a Bíblia diz. Deus falando. O Senhor não se afeiçoou a vocês e nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, porque vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, o rei do Egito. Deus escolheu Israel e Deus decidiu amar Israel. Ele fez um pacto com Abraão, Isaac e Jacó, trabalhou por toda a nação. Ele prometeu que por meio de Abraão o mundo todo seria abençoado. Ou seja, Deus, ele foi quem tomou a iniciativa, foi quem teve a ação de escolher Israel e amar Israel. Então, quando o salmista ele fala desse amor pactual, ele está lembrando de tudo isso. De como Deus escolheu um povo que não merecia, um povo pequeno, que na época Abraão, né, não era nem um povo, era só uma pessoa. Como ele escolheu toda essa descendência, todas essas pessoas para serem alvo do seu amor, do seu cuidado, para ser o seu tesouro pessoal. Muitas vezes Deus fala para Israel como seu tesouro pessoal, ou seja, a menina dos olhos de Deus era a nação de Israel. Deus amava muito Israel e ele fez um pacto de amar Israel. Então o salmista ele olha para tudo isso e fala: nossa, Deus me ama tanto, eu preciso louvar esse Deus. Eu lembro do pacto que Deus fez para com Israel, para com a minha nação, e vou lá e amo a Deus. Só que Deus também fez uma aliança com a igreja, gente. Né? Você não é um judeu, eu não sou judeu. Minha mãe diz que eu sou descendente de judeu, mas eu não sei. Mas nós não somos pessoas, a nação de Israel. Mas Deus fez um pacto conosco. Ele prometeu que ia abençoar a nação através da descendência de Abraão. E ele abençoou mesmo. Jesus Cristo era um israelita, lembra disso? Ele é o judeu perfeito, que cumpriu toda a lei, que veio a esse mundo, descendente de Abraão.
e que morreu naquela cruz para que toda aquela pessoa que olhar para a cruz e cresce em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e entregasse a sua vida em Jesus Cristo, tivesse vida eterna. Então, por meio da descendência de Abraão, Jesus Cristo, Deus abençoou todo o mundo, ou seja, todos aqueles que crerem. Deus fez um pacto, e agora um pacto não só de palavras ou de sangue de animais, mas um pacto com o sangue do próprio Cristo. Ele fez esse pacto conosco. Ele escolheu te amar. Ele tomou a iniciativa de enviar o seu Filho e de morrer na cruz por você. Ele tomou a iniciativa, lá em Efésios, quando a gente vê, de dar vida àquelas pessoas que estavam mortas espirituais. Então foi Deus que tomou a iniciativa e te escolheu para ser alvo do amor dele. Ele fez um amor pactual com você também, muito maior do que aquele amor pactual com sangue de animais, né? Mas um amor pactual mostrado pelo sangue do próprio Cristo. E o próprio Deus homem morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. Então, Deus ele abençoou sim, com amor leal, nós também. Nós devemos olhar para esse texto e lembrar desse amor leal de Deus lá na cruz, que foi refletido por nós. Ou seja, mesmo que o mundo hoje esteja num caos, o que o salmista diz aqui ainda é verdade. O amor leal de Deus, ele vai além de qualquer dimensão. O amor leal de Deus, ele vai muito além do que a gente pode entender. O amor leal de Deus é um amor que vai muito além do meu entendimento. Porque quanto mais eu reflito no fato de que Cristo é Deus, no fato de que o próprio Cristo, sendo Deus, morreu na cruz por mim, quanto mais eu reflito nisso, mais eu fico maravilhado. Eu não consigo entender perfeitamente tudo isso, mas eu agradeço a Deus. Isso promove no meu coração uma gratidão de um presente que eu recebi. Um homem, olha só gente, um homem ateu, tá? Um cientista ateu, Stephen Hawking. Vocês conhecem aquele rapaz que tinha paralisia, não mexia nada do seu corpo? Esse rapaz, ele dizia o seguinte: enquanto há vida, há esperança. Perceba, ele era ateu e ele era uma pessoa que tinha paralisia. Ele podia reclamar da vida sempre. E ele escolheu dizer que enquanto há vida, há esperança. E ele era ateu. Eu não sei no que ele tinha essa esperança. Mas o cristão, ele tem uma esperança verdadeira porque ele recebeu uma vida. Se um ateu pode dizer enquanto a vida é esperança, quanto mais um cristão pode dizer e ser grato a Deus, porque ele recebeu a vida eterna. Então tem uma esperança muito maior e uma motivação muito maior para ser grato. Nós temos um motivo maior para sermos gratos. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ou seja, alegrem-se em Cristo Jesus, em tudo que Cristo fez, no fato de que Cristo comprou você pelo seu próprio sangue, com o próprio sangue dele. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Isso é no capítulo 3, versículo 1 de Filipenses. Aí lá em Filipenses 4:4, Paulo repete: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Ou seja, o cristão ele tem um motivo de alegria gigantesco, que é a salvação em Cristo Jesus. O cristão ele tem esse motivo de agradecer a Deus, de estar junto com Deus, de poder desfrutar das bênçãos de Deus e de saber que tem a vida eterna, gente. Né? Esse amor pactual de Deus. E esse amor pactual de Deus, ele reflete também na fidelidade. O salmista aqui ele vai falar: imenso é esse amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. O que ele quer dizer com essa fidelidade? Com essa fidelidade, gente, ele está querendo dizer o seu cuidado para conosco. E aí me lembra principalmente, não tem versículo nenhum para mim que fala melhor sobre o cuidado de Deus do que Mateus 6, aquele sermão do monte, quando Deus fala das flores, quando ele fala das aves, ele fala: olha gente, se Deus cuida de tudo isso, como que ele não vai cuidar de você, que é o próprio alvo do seu amor pactual? Né? Mateus 6, 31 a 34, Deus diz assim: por que não se preocupam? Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que a gente vai vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, Deus te ama tanto, mas tanto, que ele deu o seu próprio filho. Se ele deu o próprio filho, como que ele não vai te dar comida e roupa? Como que ele não vai te dar o que é essencial para a sua vida? Ele cuida de você. Ele está sempre cuidando de você. E a única preocupação que eu devo ter, então, é em fazer a justiça de Deus, em espelhar e viver o reino de Deus na terra. No meu trabalho, em casa. Na rua hoje não dá, hoje é só em casa e talvez no trabalho, né? Mas Deus, ele nos promete esse cuidado precioso. Então eu não preciso andar ansioso. Eu não preciso ter uma visão pessimista das coisas, porque eu sei que um Deus que me ama tanto, um Deus tão bondoso, é o Deus que está cuidando de mim, é o Deus que me cerca e me cobre de amor. É um Deus que está sempre ao meu lado, cuidando de mim, com esse amor leal e com essa fidelidade que dura para sempre. Ou seja, eu não tenho motivos para andar ansioso ou pessimista. Porque se Deus, que me comprou com o sangue de Cristo, é bom e cuida de mim, quem sou eu para deixar de confiar no cuidado dele? Ou seja, quem é você, quem somos nós para deixarmos de confiar no cuidado de Deus? Sabe por quê? Porque a ansiedade, no fim das contas, é isso. Ansiedade, mais do que algo biológico no nosso corpo, ansiedade muitas vezes é quando a gente duvida da bondade e da soberania de Deus. E a gente começa a se desesperar porque a gente não é soberano. Né? E a gente fica desesperado porque a situação tem que dar do jeito que eu quero, mas ela não está dando do jeito que eu quero, e aí eu começo a ficar desesperado e começo a ficar ansioso porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo para ter o controle da situação, para resolver aqueles problemas, e eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, então eu começo a perder o fôlego e ficar ansioso. É isso que é ansiedade. Pessimismo é a mesma coisa. É a ingratidão da bondade de Deus, porque você só está olhando o lado ruim das coisas, e é também duvidar de que Deus é bom. Só porque as coisas não estão acontecendo do nosso jeito. Porque você está passando por uma situação difícil, porque o Brasil inteiro está passando por uma situação difícil, não quer dizer que Deus não seja bom. Não quer dizer que Deus não seja um Deus de amor, um Deus maravilhoso. Por causa de tudo isso, não quer dizer que Deus se esqueceu de você. Entendeu? E quando a gente toma uma perspectiva de que esse mundo está numa desgraça, a gente toma uma perspectiva de que tá tudo ruim, vai tudo acabar ruim, então eu também vou me entregar às coisas ruins. Não. Quando a gente toma essa perspectiva, a gente adoece a nossa mente, adoece a nossa alma, e isso vai machucar o nosso relacionamento com Deus, porque nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos nos esquecendo da bondade e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. A gente se esquece de como Deus é tão bondoso que entregou o seu próprio filho. E se alguém foi capaz de entregar o próprio filho, como que ele não vai ser capaz de cuidar da gente? Então Deus cuida de nós, ele é bondoso. Por isso, o apóstolo Paulo, ele vai mandar, tá bom, gente? Ele vai ordenar que nós não andemos ansiosos, tá bom? Ele diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, não andem ansiosos, gente. Não andem preocupados com coisa alguma. Mas, orando, entregando esses pedidos a Deus com orações e súplicas e com ações de graças, exercendo a gratidão. Apresentem os seus pedidos a Deus. E o que ele vai falar? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, sim, gente, sermos gratos é uma cura para a ansiedade. Eu exercer a gratidão todos os dias é um ato de eu limpar a minha mente de todos aqueles pensamentos negativos, de todos aqueles pensamentos depressivos, de todos aqueles pensamentos ansiosos. É um ato. E você pode pensar, puxa, é lógico isso. Né? Porque se eu gasto meu tempo pensando em coisas boas e sendo grato, eu não vou ter tempo pensando em coisas ruins e adoecendo a minha mente e meu coração com isso. E pecando contra o próprio Deus, desobedecendo a Deus. Então a gente precisa sempre estar lembrando do cuidado amoroso de Deus. Por isso que é racional, gratidão também é racional. Lembrar, trazer a minha mente, refletir naquilo, no Deus que domina o mundo e te ama. E Ele te ama com o amor do próprio sangue. Isso deve ser um alento para a nossa alma, isso deve ser um cuidado para a nossa alma. Né? Mas como gratidão é algo voluntário, a gente tem que decidir ser grato, gente.
A gente tem que tomar a decisão de sermos mais gratos. E como é algo racional, a gente tem que parar e pensar, refletir na bondade de Deus expressa no nosso dia a dia. Aí vai uma pergunta. Quantas vezes a gente para na nossa rotina para sermos gratos? Entendeu? Para parar e agradecer a Deus. Puxa, cara, olha o que aconteceu nesse dia. Puxa, isso... Obrigado, Deus. Obrigado por isso. Obrigado por dia. Agora você está em casa, provavelmente você tem menos coisas para fazer na sua rotina, então você pode agora, com mais tempo, parar e ser grato, né? E agradecer a Deus. O Salmo 111 ele vai dizer o seguinte: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos, porque são as obras do Senhor grandes, nelas meditam todos os que as apreciam. Ou seja, meditar nas obras de Deus, que são grandes, me levam a dar graças a Deus. O salmista, aqui no Salmo 117, ele faz isso. Dá graças a Deus, convoca as pessoas a louvarem a Deus por causa do amor leal e por causa da fidelidade de Deus, do seu cuidado e do seu amor. Então ele faz isso com a gente. Ele fala, gente, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos ser gratos, porque olha o tamanho do amor de Deus. Cara, é imensurável. Ele fala, olha o tamanho do cuidado de Deus, olha como ele está cuidando de você. Cuidou ontem, cuida hoje, vai cuidar amanhã, gente. Pode ter certeza. A gratidão, então, ela é decidir agradecer a Deus pelas bênçãos durante o dia e refletir nisso. Pensar, considerar nas expressões daquele amor pactual de Deus no dia a dia. É meu dever fazer isso. É seu dever fazer isso. Nós temos a obrigação de fazermos isso. De refletir, de parar, pensar, considerar nas expressões do amor pactual de Deus a gente. Porque Deus, ele ama a gente. E ele vai mostrar esse amor todos os dias, no seu cuidado. E todos os dias a gente prova um pouco desse amor de Deus na nossa vida. Tá bom? Gratidão, então, ela é algo também racional. Porque é um exercício de eu pensar nas razões para eu ser grato a Deus. Pelo seu amor e pela sua misericórdia, pelo seu cuidado. Então, eu pego a minha mente, decido e falo, eu vou pensar nas bênçãos de Deus. E aí eu penso e reflito nas bênçãos de Deus. Gente, o resultado da gente exercer a gratidão na nossa vida é uma vida mais leve, uma vida mais alegre. Como o próprio Paulo disse, a paz de Deus, né, no nosso coração, na nossa mente, pensando nas coisas de Deus. Para a gente poder nos alegrar em Deus. A gente vai poder nos alegrar no Senhor, que é isso que Deus nos fez, nos alegrar no Senhor. Ele nos fez para a gente se alegrar nele. E quando a gente exerce gratidão, né, agradecendo a Deus, a gente pode agradecer e viver com alegria nele. É isso que a gente pode fazer. Então, assim como o garotinho, lá no início do estudo que eu falei, aquela história daquele garotinho lá, né, que escolheu ser grato quando o carro do pai foi roubado, nós devemos escolher ser gratos a Deus em todas as situações. Então, terminando aqui, o que é gratidão, Mateus? Gratidão é um reconhecimento consciente e racional da bondade de Deus. É um reconhecimento, tá, que eu tenho, reconhecimento voluntário, tá bom? Reconhecimento voluntário e racional. Voluntário porque eu tomo a decisão de reconhecer a bondade de Deus, e racional porque eu penso na bondade de Deus e reflito na bondade de Deus. E é isso que o salmista faz aqui. Salmo 117. Versículo 1, voluntário. Versículo 2, racional. Tá? Então lembre-se disso. Duas coisas. Reconhecimento racional e reconhecimento voluntário da bondade de Deus nas nossas vidas. E para terminar, gente, lembra que eu falei que a ingratidão faz mal para o nosso coração, faz mal para a nossa mente? Você sabia que a gratidão faz bem para a nossa mente e para o nosso coração? É meio óbvio falar isso, mas é verdade. Porque Deus nos fez para a gente se alegrar nele. E quando a gente se alegra nele, o que acontece? O nosso corpo reage de uma forma positiva. E aí eu vou falar coisas que eu peguei de um médico, tá bom? Dr. Calabresa, um nome é mais ou menos assim. Tem lá no YouTube o vídeo Neurovox, a gratidão e o cérebro, tá bom, gente? Mas isso que eu vou falar agora são os efeitos da gratidão no nosso cérebro. Olha só, por exemplo. Sabia que quando você exerce a gratidão, quando a gente é grato, ela ativa uma parte aqui da frente do nosso cérebro, tá bom? Quem tem o cabelo dividido no meio
vai saber que é uma parte aqui do meio, tá? Aqui na frente, na região da frente, tá bom, gente? Do nosso cérebro. Essa parte da frente, ela é responsável, por exemplo, pelos nossos relacionamentos, por como a gente se relaciona com as outras pessoas, os laços sociais e a empatia. Então, o que os cientistas concluíram? Que quando eu sou grato, olha só, quando eu sou grato, gente, isso vai melhorar o meu fortalecimento nas relações humanas, como eu me relaciono com as pessoas. Quer ver na prática? Quando você recebe um presente inesperado de alguém, você não sente uma gratidão por aquela pessoa que você de alguma forma quer expressar, e aí você trata aquela pessoa de uma maneira especial, naquele momento você abraça, você beija, e isso cria um vínculo maior, sabe? É isso que eu tô falando, gente. Quando a gente é grato a Deus, isso vai criar em mim um vínculo maior com Deus, um relacionamento maior com Deus, uma profundidade maior com Deus. Então, por exemplo, empatia. Eu vou ter mais empatia pelas pessoas. Isso vai trabalhar no meu cérebro, vai atingir meu cérebro dessa maneira. Quando eu sou grato por uma pessoa, isso aumenta o meu relacionamento com a pessoa, potencializa meu relacionamento com a pessoa. Quando eu sou grato com Deus, potencializa meu relacionamento com Deus, né? Ela também ativa uma parte lá do meio do cérebro, bem aqui, lá no meio, que se chama hipotálamo. Sabe o que esse hipotálamo é responsável? Ele é responsável pelos níveis de estresse. Ou seja, ser grato reduz o meu estresse, reduz os meus níveis de estresse. E aí, gente, as consequências disso são gigantes. Porque se o estresse, altos níveis de estresse na minha vida aumenta o risco de infarto, o risco de derrame, risco de transtornos mentais e de pecados, né? Por exemplo, transtornos, por exemplo, Alzheimer, pecados como, por exemplo, depressão e ansiedade, ou baixar os níveis de estresse no meu cérebro vai diminuir o risco de todas essas coisas, tá bom? E ele também está ligado, a gratidão também está ligado, gente, ao sistema dopaminérgico. Provavelmente você já ouviu falar da dopamina. Ou seja, o negócio que está relacionado ao nosso prazer. Aumenta o meu prazer e aumenta a minha motivação. Então, por exemplo, quando eu sou grato, eu tenho muito mais facilidade de ter prazer na vida. De ter prazer nas coisas. De ter prazer em um relacionamento com Deus. De ser motivado a ter atividades físicas diárias, ser motivado a ser uma pessoa mais ativa. Você sabia disso? Ou seja, quando eu exerço a gratidão, gente, os benefícios no meu corpo são tão grandes, que até uma vida mais leve eu tenho, uma vida mais saudável eu tenho. Ou seja, a gratidão nos torna mais motivados e ela é prazerosa em si mesma. Por isso a gente é motivado a mudar o nosso comportamento e experimentarmos essa grande dádiva, gente. Ou seja, a gente tem que... Deus nos fez desse jeito. Deus nos fez para sermos gratos e agradecermos e nos alegrarmos nele. E quando a gente faz isso, o nosso corpo agradece, a nossa alma agradece. O nosso relacionamento com Deus é muito maior. Eu crio um vínculo maior com Deus. Então, por exemplo, alguns efeitos médicos de exercermos a gratidão diariamente. Melhora o meu sono, melhora o meu sistema imunológico, gente. Melhora a minha motivação para fazer exercícios. E melhora os níveis de bem-estar e satisfação na vida, né? Porque vai diminuir os níveis de estresse, vai aumentar o meu nível de bem-estar, né? Então, cientificamente, gente, cientificamente comprovado que a gratidão faz bem na nossa vida. Algo que a Bíblia já tinha dito há muito tempo. Porque Deus nos fez assim com essa sabedoria incrível e Ele nos fez para sermos gratos a Ele. Então, prática. Vamos colocar isso em prática? O pastor falou aqui, não temos dúvidas. Tá bom. Se tiver alguma dúvida, gente, pode mandar para o pastor ali, que na medida do possível eu vou responder. Mas, vamos então para uma aplicação bem prática. Vou propor um exercício para você, tá bom, gente? O exercício das 3 bênçãos. Tem até um nomezinho assim meio... mas é legalzinho. O que você vai fazer? Presta atenção no desafio. Exercício das 3 bênçãos. Você vai pegar um caderno, uma folha, alguma coisa que você tem, tá? E durante o dia, todos os dias, tá bom? Você vai escrever 3 coisas pelas quais você pode ser grato, tá bom? 3 coisas, 3 motivos de gratidão, tá? 3 bênçãos durante seu dia. Sou grato a Deus porque hoje o dia foi produtivo. Sou grato a Deus porque meu cônjuge me trouxe um sorvete. Sou grato a Deus por isso. Tenta não colocar coisas extraordinárias, tá? Só coisas sou grato a Deus porque meu filho nasceu, porque meu neto nasceu. Porque senão vai passar o tempo e você não vai ter muitos motivos para agradecer, porque essas coisas extraordinárias não acontecem todo dia.
mas tenta colocar coisas mais, vamos dizer assim, banais, diárias, que acontece, por exemplo, meu cônjuge me trouxe sorvete, né? Ou pediu um açaí, né, no delivery, né? Porque não dá para sair de casa. Mas coloca coisas assim. E aí, ao lado disso, você vai colocar um porquê, tá? A razão de você ser grato. Então, por exemplo, meu marido me trouxe, sou grato a Deus porque o meu marido me trouxe sorvete, e a razão disso ser o motivo de gratidão. Porque isso mostra que, mesmo com um dia cheio, ele ou ela me ama a ponto de me trazer alguma coisa. Então, coisas assim, entendeu? Meu marido me trouxe um sorvete porque ele se importa comigo, entendeu? Colocou motivo de gratidão e colocou também o porquê daquilo ser o motivo de gratidão. Então, exercício das 3 bênçãos. Faça isso todos os dias. Sabe por quê, gente? Porque cientistas comprovam que em um mês você já vai ver os resultados visíveis na sua vida, os efeitos da gratidão, no seu corpo. Bem-estar, um sono melhor, uma vida mais leve, tá bom? E principalmente, né, que é o que a gente mais se importa, uma vida de um relacionamento com Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus, um relacionamento mais profundo com Deus. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Pastor, não tem pergunta. Então, é isso, gente. Coloque isso em prática, depois eu vou colocar isso lá no grupo do WhatsApp, tá? O exercício das 3 bênçãos, para você, durante esse período de quarentena, colocar em prática e a gente ser pessoas mais gratas durante esse período. Tá bom? Não esqueçam de orar pelos pedidos de oração, orar pelo nosso país e pelo mundo, né? Que está passando por tudo isso. Tá bom, gente? Então, vamos orar, agradecendo a Deus. Já nem sei que música que está de fundo aqui, mas vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor. Primeiramente pelo teu amor pactual. Obrigado porque o Senhor nos comprou com seu sangue na cruz derramado. Obrigado porque o Senhor, por causa dessa atitude, Pai, nos fez justos diante do Senhor. Porque o Senhor nos fez pessoas que agora podem se relacionar contigo, podemos ter um relacionamento com o Senhor. E se o propósito da nossa existência era glorificar o Senhor e se alegrar em Ti, isso era impossível antes de Cristo. Mas agora nós podemos viver e nos alegrar em Cristo porque o Senhor nos escolheu para ser alvo do seu amor e porque o Senhor nos redimiu, nos fez filhos, Pai. Obrigado porque nós somos filhos e porque nós temos certeza de que o Senhor está cuidando da gente. Porque a gente tem comida na despensa, porque a gente tem comida no armário, na geladeira. Obrigado porque a gente tem familiares que nos amam, a gente tem parentes queridos que estão conosco, porque nós temos a certeza do seu cuidado, porque nós temos a certeza da sua proteção, porque nós sabemos que, passar dessa vida, nós temos uma eternidade sem dor, uma eternidade sem lágrimas, uma eternidade sem noite, uma eternidade de pura alegria e serviço ao Senhor, que é o propósito da nossa existência. E aí a gente vai poder ver o Senhor face a face e se alegrar de uma maneira muito maior que a gente pode sequer descrever, Pai. Obrigado por essa esperança, obrigado pelo cuidado presente e obrigado pelo passado que nos redimiu, Pai, e que é a mostra do Teu amor para conosco. Nos ajude a sermos mais gratos, Deus. Perdão pela nossa ingratidão, perdão pela nossa ansiedade, por adotarmos pensamentos depressivos, ansiosos na nossa vida, Pai. Que o Senhor nos ajude a vencermos esses pecados, a vencermos tudo isso que vai adoecer nosso coração, adoecer nossa alma, e sermos pessoas mais gratas, exercendo todo dia, cultivando o hábito de sermos gratos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, o pastor acabou de mandar mensagem, lembrando da transmissão de noite, tá bom? Agora vamos encerrar a EBD, tá bom? Mas, de noite, nós temos um culto à noite aqui mesmo, no Facebook, tá bom? Transmissão ao vivo, aí vai ser lá com o pastor, lá na igreja. E nós vamos estar adorando a Deus, reunidos online, tá? Alegremos-nos quando nos disseram, vamos à live do Senhor, tá bom, gente? Então, tenham um bom dia, tenham uma boa tarde, não esqueçam do exercício das 3 bênçãos e da live com o pastor hoje à noite, tá bom, gente? Um abraço, um beijo no coração. Eu li as mensagens aqui, eu só não interagi por causa do estudo, tá bom? Mas eu estava lendo todas as mensagens aqui com vocês, tá bom, gente? De noite estamos juntos. Deus abençoe, um beijo no coração e que a paz de Cristo esteja com todos vocês, tá bom, gente? Deixa eu desligar aqui.
Até mais!